Boa noite para todos, mais uma vez, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos os irmãos que já estão aqui presentes, nós agradecemos por cada um e também por aqueles que agora estão participando conosco em tempo real, à distância, através da página do Facebook da Igreja Batista Nova Brasília. Desde já, nós já pedimos para os irmãos e os amigos irem compartilhando para que outras pessoas também possam participar deste culto conosco. E nós vamos começar cantando 2 hinos clássicos, 2 hinos do cantor cristão, 381 e 382, seguidamente. E os irmãos aqui presentes e com os que estão também agora à distância nos acompanhando, podem cantar conosco também.
contigo desejo viver. Tua lei, tua causa, teu povo, quero sempre abraçar, defender. Ó, vem, sim, vem, a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Glórias ao nosso Deus, louvado seja o seu santo e precioso nome. Amém. Nós vamos orar mais uma vez e depois o Ministério de Louvor continuará aqui nos ministrando em mais 2 cânticos. No segundo cântico, os irmãos terão oportunidade para a entrega dos seus dízimos e ofertas. Também quem está em casa que queira contribuir com a Igreja Batista de Nova Brasília, todos os dados estão aí descritos no vídeo para quem está assistindo agora, e assim, portanto, podem também aqueles que desejarem participar deste momento solene da entrega dos dízimos e ofertas. Eu vou pedir ao nosso diácono, irmão Daniel, para que esteja aqui à frente, nos dirigindo a Deus em oração. Depois da entrega dos dízimos e ofertas, nós vamos ter mais uma oração de gratidão e também uma mensagem musical com o nosso diácono Aversino Ventura, após a oração, assim que for cantado o segundo cântico para a entrega dos dízimos e ofertas. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua casa para louvar e bendizer o Teu santo nome. Agora, ó Deus, quando saímos de casa, já saímos louvando o Senhor, porque o Senhor é devido de todo louvor, de toda a glória, a honra é do Senhor. E abençoe cada pessoa aqui presente nesse momento, aqueles também que estão assistindo em casa, ó Senhor. Abençoa cada um, nos dá também esse desejo de estar sempre na Tua casa, nosso Deus. Aqueles pedidos que estão sendo feitos agora, o Senhor já sabe todos quais são. Que possamos, ó Deus, confiar no Senhor, entregar a nossa vida na mão do Senhor. Abençoa, nosso Deus, a nossa pátria, o nosso país. Abençoa, nosso Deus, porque as autoridades, nosso Deus, nem sempre estão sabendo o que fazer, estão muito perdidos, Senhor. Dá tanto para nós ver. Ó Deus, abençoa eles, dá a direção do céu e abençoe cada pessoa que está aqui presente. Tudo isso. E abençoe também, ó Deus, o pastor que vai falar a Tua palavra, e que possamos, ó Deus, estar atento para ouvir, para aprender, e também para sair, ó Deus, anunciando o que ouvimos aqui. Tudo isso te agradecemos, em nome precioso de Jesus. Amém. Continuemos adorando ao nosso Deus, agora através dos cânticos. E eu gostaria de convidar você que está em casa, que louve conosco, através desse cântico que vamos cantar agora. E o cântico que vamos louvar diz: Senhor, te quero, eu te busco, eu te procuro, ó Deus. Vamos louvar alegremente ao Senhor. Toda hora espero em Ti, revela-te a mim.
glórias ao nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus soberano. Nós ainda louvaremos ao Senhor com cântico em espírito e em verdade. Adoremos ao Senhor, o Rei dos Reis. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi teu nascer, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi teu nascer, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O meu prazer é te louvar, ministrando o meu prazer é te adorar, onde flui o amor. O meu prazer é te louvar, ministrando o meu prazer é te adorar, onde flui o amor. Glórias a Jesus. Os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, poderão vir aqui à frente, participar desta oração. Quem tem alguma coisa a agradecer, em primeiro lugar, coloque diante do Senhor a sua gratidão. Quem quiser vir aqui à frente, venha. Quem quiser permanecer aonde está no banco, mas convidamos para que possam vir aqui à frente, quem puder. Os demais assim pode se colocar de pé
lá no banco. Vou pedir a nossa irmã Larissa que esteja aqui ao microfone, nos dirigindo a Deus em oração. Os irmãos, os amigos que estão em casa participando deste culto também podem se colocar em espírito na presença do Senhor, conforme o hino que acabamos de cantar. E coloque também não só a sua gratidão, mas o seu pedido, seja por sua vida, pela vida de outras pessoas. Hoje estamos agradecendo a Deus pela presença da nossa irmã Maria Figueira. Nós agradecemos muito por sua vida, já o ano quase todo sem participar aqui do culto da nossa igreja. Eu nem lembro se no início do ano a gente se viu aqui em algum culto, depois que o pastor voltou do recesso da família pastoral, porque depois do mês de fevereiro foi um mês muito curto, março também nós tivemos pouco tempo aqui, e agora a irmã está aqui presente. Nós agradecemos muito a Deus. Irmã Larissa, eu também esteja agradecendo pela vida da nossa irmã Maria Figueira, por ela estar aqui. Deus tem abençoado grandemente. E a irmã Márcia também, nós agradecemos. Oi? Daniel Figueira é o genro, Daniel Figueira. É a Márcia Coelho, muito bem, obrigado. Aliás, Maria Coelho. E a Márcia Coelho é a filha. A família toda está aqui, né? Graças a Deus por isto. Nós vamos orar nesta hora e assim, portanto, primeiramente agradecendo ao Senhor e colocando cada pedido também diante dele. E logo em seguida teremos uma mensagem com o nosso irmão Diácono Avercino Ventura. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. Obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que aqui está, que representa a sua família, que o Senhor vem estar indo, ó Deus, de encontro à vida de cada um. E principalmente aquelas pessoas que nesse momento pedem ao Pai ou agradecem por algo. Que o Senhor vem estar abençoando a vida dessas pessoas profundamente, aquelas pessoas que trouxeram seus dízimos e ofertas. Que o Senhor vem estar sondando o coração de cada uma dessas pessoas. Toma a vida da nossa irmã Maria Coelho, que aqui está presente, que o Senhor vem estar abençoando a sua serva e dando forças, assim como a todos nós. Obrigado, Deus, continue a nos proteger e a nos guardar. E mais uma vez, obrigado, Deus, pela sua vida, por ter entregado o seu amor por nós, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Guarde a nossa semana e nos conduza nesse culto, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Apesar dos problemas tão grandes e da crise que eu estou passando, sei que vou conseguir a vitória em Cristo Jesus. E não vou desistir de lutar, minha força Deus vai aumentar. Sei que vou conseguir a vitória em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo vai mandar a solução. Minha vitória está em tua mão. Só Jesus Cristo tem todo o poder de Deus para resolver meus problemas, para resolver meus problemas. Resolver meu problema, também eu sei. La 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 la. Apesar dos problemas tão grandes e da crise que eu estou passando, sei que vou conseguir a vitória em Cristo Jesus. E não vou desistir de lutar, minha força Deus vai aumentar. Sei que vou conseguir a vitória em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo vai mandar a solução. Minha vitória está
Por isso eu vivo cantando assim. Maravilhoso é Jesus para mim. Quando eu andava perdido na escuridão, na beira da dor, só Jesus me deu a mão, firmou os meus passos e me fez caminhar. Se hoje vivo pra teu nome louvar, por isso eu vivo cantando assim. Maravilhoso é Jesus para mim. Hoje eu sinto alegria no meu coração e achei Jesus que me deu salvação. Firmou meus passos e me fez caminhar. Se hoje vivo pra o teu nome louvar, por isso eu vivo cantando assim. Maravilhoso é Jesus para mim. Maravilhoso é Jesus para mim. Obrigado. Deus abençoe a vida do nosso irmão Aversino. E nesta noite, com base em Atos capítulo 10, do versículo 23 ao versículo 48, uma passagem também um pouco longa, então os irmãos abram as suas Bíblias e deixem-nas abertas no capítulo 10 do livro de Atos, do versículo 23 ao versículo 48. Aqui nós vamos, com base neste trecho da palavra de Deus, refletirmos um pouco sobre uma palavra muito polêmica às vezes, uma palavra que nem sempre, ou em nenhum momento, para falar a verdade, ela soa bem, que é a palavra discriminação. Atos capítulo 10, do versículo 23 ao versículo 48. Nós não vamos fazer esta leitura, mas no decorrer da mensagem nós vamos destacar alguns trechos deste texto. E estamos vivendo tempos de tensão. Domingo passado falamos aqui que estamos vivendo os tempos perigosos, com base naquela epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, sobre os tempos perigosos. Estamos vivendo esses tempos perigosos, tempos tensos, tensão sobre raça, tensão sobre padrão de vida, classe social, para ser mais exato, porque alguém disse, em certa ocasião, que a raça, a cor, isso discrimina, em especial, a sociedade brasileira. O nível acadêmico, se é doutor ou se não é, e lembro muito bem que Nelson Nedes, quando já tinha se convertido, ele, por ser uma pessoa de pequena estatura, um anão, então a ele foi perguntado se ele por acaso não passou por discriminação quando ele começou a sua carreira como cantor. Ele disse que no começo até se sentia um pouco assim, mas depois, à medida em que ele foi fazendo sucesso, foi fazendo fama e foi adquirindo dinheiro, então ele chegou à seguinte conclusão: na verdade, a discriminação é por questão econômica. A pessoa pode ter a cor que for, a pessoa pode ter a raça que for, ela pode ser o que for, mas se ela tiver dinheiro e se ela tiver fama na mídia, então ela é da classe superior. Assim foi o entendimento dele, pela experiência que ele viveu. E nós estamos vivendo tempos assim também, tensão sobre raça,
tensão sobre classe social, padrão de vida, pessoas discriminadas por conta de suas nacionalidades, pessoas saindo dos seus países, sendo perseguidas, atravessando mares perigosos, tendo que atravessar outros países para chegarem ao destino desejado, pessoas que estão passando perseguições por conta de suas crenças religiosas e por aí afora. E a pergunta pertinente que cada um precisa responder para si mesmo, eu não vou nem dizer para você responder para mim essa pergunta, porque é uma pergunta que eu já fiz para mim e reconheço que eu tenho que responder para mim mesmo, porque eu creio que ninguém melhor do que eu, abaixo de Deus, para poder me conhecer melhor. E assim também cada um de vocês. É a pergunta que cada um precisa fazer e responder para si mesmo. Eu faço discriminação de pessoas? Eu faço discriminação de pessoas? É uma pergunta que cada um deve fazer para si e responder também para si mesmo. Eu faço discriminação de pessoas? Como que eu reajo diante de determinadas pessoas? De determinadas crenças religiosas, de determinadas raças, nacionalidades, condições financeiras, de acordo com a renda, em que patamar eu me encontro, no patamar de quem é patrão ou no patamar de quem é empregado, no patamar de quem está contratando o trabalho de alguém ou no patamar de alguém que foi contratado. Esta semana, lamentavelmente, mais uma vez, pelas reportagens no Brasil inteiro, nós vimos que um delivery, um motoboy, ao entregar uma encomenda de um lanche em um condomínio de luxo, lá pela câmera de segurança, quem tinha feito a encomenda percebeu que se tratava de um negro que estava levando o lanche, e aí pediu para o porteiro informar que o lanche estava suspenso. A coisa está rolando aí durante a semana e a polícia está investigando, como sempre acontece. Mas agora é lamentável que esse tipo de coisa acontece, sempre aconteceu, lamentavelmente. Mas essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós, colocarmos a mão na consciência, colocarmos a mão no coração para respondermos essa pergunta. Já tenho falado sobre isso aqui algumas vezes. Também estava falando aqui há algum tempo atrás. Parece que também é assim, só pelo fato da pessoa ter nascido de pele branca, e principalmente se for de olhos azuis ou olhos verdes, automaticamente ela já é carimbada como uma pessoa racista. Só que quando nós discriminamos alguém dessa maneira, por ela ser de pele clara, de olhos azuis, mesmo que não fosse, mas só pelo fato de ser pele clara, e já carimbamos essa pessoa de racista, é um complexo que nós temos, que no primeiro momento parece ser um complexo de inferioridade, mas na verdade está sendo um complexo de superioridade. E querendo ou não, também nós estamos sendo racistas. Será que a pessoa discriminada, a pessoa discriminada é só a pessoa que tem uma cor diferente de quem tem pele clara? Então nós estamos vivendo um mundo assim, tenso. E temos falado sobre isso ultimamente. Nós temos trazido aqui mensagens nesse sentido, temos refletido sobre isto. Conseguiram colocar nós contra eles e eles contra nós. Conseguiram colocar um contra o outro, exatamente como Jesus profetizou que estaria acontecendo nos últimos dias. Conseguiriam colocar os filhos contra os pais contra filhos, irmãos contra irmãos, nação contra nação. Já existe uma predisposição no ser humano por conta do pecado, como diz o salmista, por ter nascido no pecado. Nós não duvidamos disto, mas quando Jesus fala que chegaria aquele dia em que os filhos se levantariam contra os pais, e hoje nós vemos o tipo de ideologia escolar. Infelizmente, não deveria ser assim, porque a escola deveria transmitir conhecimento, mas escolas que são agenciadoras, escolas de partido, escolas militantes, e dificilmente o outro lado é considerado.
E é o que está acontecendo ultimamente no mundo. É um assunto pertinente. A igreja não pode fechar os olhos para isto. Nós não podemos ignorar isto. Como disse o pastor Billy Graham, o saudoso pastor Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia, ela é inerrante, a palavra de Deus. Ela é inerrante. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é o recado de Deus para nós, é a carta de Deus para nós. E os seus secretários foram soprados para eles, ou seja, é o significado do verbo inspirar. Eles foram inspirados, o Espírito Santo soprou para eles com as suas mãos escreverem. Eles foram secretários, temporários. E a Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser escrita. Olha que não é pouco tempo. 1.600 anos escritos. Ela foi escrita em diversas regiões e lugares diferentes. Ela foi escrita pelas pessoas perseguidas e pelo que há algum tempo também foi perseguidor. Ela foi escrita por pessoas importantes lá dentro do palácio, reis, mas também foi escrita por pessoas que tomavam conta de boi, tomavam conta de ovelhas, de pessoas que eram famosas, de pessoas que eram discriminadas, pessoas apagadas, que não eram reconhecidas na sua sociedade. E essas pessoas, você imagina, num percurso de 1.600 anos, num tempo tão remoto, onde quase, praticamente, ninguém sabia ler. Eu ia falar quase ninguém sabia ler, mas não querendo entrar em contradição, mas numa época praticamente em que a escritura estava se desenvolvendo, tudo manuscrito, e pessoas que não sabiam que as outras existiam ou existiram, e que estavam em lugares diferentes, escrevendo o que hoje nós conhecemos como Bíblia. A palavra Bíblia, na verdade, significa várias escrituras ou vários livros juntos. Daí a palavra biblioteca. Biblos significa vários livros juntos. E é o que nós temos hoje como a palavra de Deus. E esta palavra, ela é sempre atual. Ela é atual, e volto a repetir, como disse o saudoso pastor Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Louvado seja Deus por isto. É a promessa da palavra de Jesus, de que passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, a Bíblia, ela tem resposta para tudo. E essa questão de discriminação, nós devemos encontrar na palavra de Deus respostas claras para essa situação, conforme nós podemos rever. Eu digo rever porque já estivemos nesse episódio de Atos capítulo 10, do versículo 23 ao versículo 48, é aquele episódio da ida da casa de Pedro à casa de Cornélio. Pedro estava na casa de Simão, o curtidor, e viu um lençol descendo do céu com várias espécies de animais. Entre aqueles animais, os animais, segundo a tradição judaica, animais impuros, animais que não deveriam ser comidos. Mas lá na casa de Cornélio, ele tinha tido a visita de um anjo do Senhor, no momento em que ele orava. E o anjo do Senhor levou um recado para que ele mandasse alguém na casa de Simão, o curtidor, para chamar Pedro. E aí, portanto, este é o cenário. E nós estamos revendo agora esse episódio, envolvendo essas duas pessoas, Pedro e Cornélio. Pedro, um judeu, Cornélio, um gentio, ou seja, um que não era judeu. Porque daí vem a palavra gente. Às vezes nós falamos assim, até para nos referir coletivamente. A gente não vai viajar no feriado de segunda-feira, semana que vem. Ou a gente veio para o ensaio com o Anselmo e continua aqui. Daí vem a palavra agente, da palavra gentio. É uma palavra do Ocidente, mas uma palavra
que os judeus tinham como discriminar aqueles que não eram judeus, os gentios ou as gentes. Quem é aquela gente? Não é judeu. A palavra gentio, ela vai dar, portanto, origem ao que nós usamos para nos referir coletivamente, ou às vezes até mesmo singularmente, não é mesmo? Então, à luz desse texto, para não fazermos discriminação, com base aí em Atos capítulo 10, do versículo 23 ao versículo 48, nós vemos aí algumas lições muito importantes para nós não cairmos nessa armadilha de fazermos discriminação. Nós não podemos fazer discriminação, à luz da palavra de Deus, de nenhuma pessoa. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. E para nós não cairmos nessa armadilha, para não fazermos discriminação de nenhuma pessoa, nós temos, primeiramente, nós precisamos ser humildes. Precisamos ser humildes. Aliás, a palavra humilde, ela tem muito a ver também com uma outra palavra que nós muito conhecemos, humano. E se a gente for lá mais adiante, a gente vai ver a raiz dessa palavra humano, humos, que tem a ver com o quê? No primeiro momento, lixo ou esterco, mas na prática significa se colocar lá embaixo. Não se sujeitar ridiculamente, mas se colocar no nível das outras pessoas e não se colocar acima. Há uma palavra que nós conhecemos muito também, muito falado, que fala-se empatia. O que significa empatia? Na maioria das vezes, a palavra empatia, ela está ligada a essa atitude de eu me colocar no lugar da outra pessoa. Há um ditado que diz que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Eu vejo a coisa de uma maneira, mas eu tenho que também ser sensível para poder me colocar no lugar da outra. Como que ela vê aquela situação? O que aquilo representa para ela? Isso tem a ver com a palavra humilde. E aonde está o maior exemplo de humildade? Quem foi que se colocou no nosso lugar? Se fez pecador sem ser pecador. Quem foi que se colocou em nosso lugar? Aqui na igreja quem pode responder? Jesus. Quem foi que morreu em nosso lugar? Nós que deveríamos morrer, quem morreu em nosso lugar? Então isso é humildade. Se tem alguém que pode ser exemplo de humildade, e a Bíblia diz que nós devemos seguir os seus passos, é Jesus Cristo. Então, se tem alguém que tem empatia e que pode dizer de fato o que é, e isso se colocar no lugar do outro, daí a palavra empatia, foi Jesus, porque ele se colocou em nosso lugar. Não sendo pecador, ele se fez pecador por nós. Ele tomou sobre si as consequências da nossa condenação por conta do nosso pecado. Ele se colocou no ângulo que nós deveríamos estar, a cruz aonde ele foi pregado, e levou juntamente com ele as nossas dívidas. Então a primeira coisa que nós devemos ter em mente e no coração, que para não fazermos discriminação de alguém, em primeiro lugar, nós temos que ser humildes. E nós vamos encontrar uma ênfase à humildade aí do versículo 23 ao versículo 29 de Atos capítulo 10. Eu não vou ler, mas eu estou dando essa dica para os irmãos. Depois leiam com calma, se é que alguém já não está agora fazendo esta leitura rapidamente, enquanto ao mesmo tempo estamos aqui refletindo sobre essa mensagem. Nesse trecho do versículo 23 ao versículo 29, nós vemos uma atitude de humildade muito importante por parte de Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele entrou na casa de Cornélio. Ele entrou na casa de Cornélio. E quando nós fazemos esta leitura, nós percebemos que assim quando Pedro entra na casa de Cornélio, Cornélio praticamente de imediato se ajoelha diante de Pedro.
Olha que ali já estava a armadilha toda completa. Primeiro, os judeus se consideravam melhores do que as demais raças. A melhor raça era a raça descendente de Abraão. Então, Pedro, ele era da raça certinha, da boa raça. E os judeus, por se considerarem da boa raça, então discriminavam demais, principalmente se fosse um gentio. Nós temos vários exemplos, como eles tratavam os publicanos, que viam os publicanos, mesmo sendo um conterrâneo deles, mas por ser publicano, trabalhar para o governo gentílico, o governo romano, cobrando impostos. Para os judeus, os publicanos eram pecadores piores do que as prostitutas e os adúlteros. Nós vemos também aquele episódio em que uma mulher que foi pega em adultério e ela quase foi à morte, mas pela intervenção de Jesus, ela não foi apedrejada. Então agora nós encontramos aqui uma situação, armadilha completa. Pedro, um seguidor afinco da tradição judaica. Havia sido ensinado desde a sua infância que os judeus eram a raça superior. Roma havia de tudo para que eles tivessem uma antipatia pelo Império Romano. E agora estava na casa de um oficial romano. Já viam qualquer gentio, qualquer pessoa de outra nacionalidade como uma raça inferior. Aí agora Pedro vai lá. E esse centurião se ajoelha diante dele. Olha, o prato estava feito. O ego de Pedro tinha de tudo para subir naquela hora. Ele poderia inflar naquela hora. Eu até imagino que Cornélio não só se ajoelhou diante de Pedro para beijar a mão dele, que já estava de bom tamanho, mas eu imagino que Cornélio deve ter se ajoelhado e colocado a cabeça lá nos pés de Pedro, não só para beijar a mão de Pedro, mas para beijar os pés de Pedro. Até porque Pedro, ele conhecia pelo nome apenas. E quem disse para Cornélio o nome de Pedro? Foi um anjo. Foi um emissário divino. O anjo, nós sabemos que ele é espírito, mas ele se fez visível ali na casa de Cornélio. Então Cornélio tinha de tudo para se ajoelhar diante de Pedro, porque afinal de contas estava ali diante dele o homem que naquele momento era o mais importante do mundo para Cornélio, mais importante até do que o imperador romano. Porque foi Deus que falou para Cornélio, através daquele anjo, vai lá e busca Pedro. Então Cornélio viu Pedro como um homem, mas não como um homem qualquer, mas o homem de Deus. O homem de Deus, Pedro. E dentro da teologia, de uma linha teológica, por sinal, Pedro é considerado um dos pais mais importantes da igreja. E aí então, Pedro, por ser de repente o pai dos pais, porque ele era o apóstolo dos judeus, era muito considerado, muito respeitado, enquanto que Paulo era o apóstolo dos gentios. Então Pedro, um dos pais da igreja, ele não aceitou que se ajoelhassem diante dele, que se prostrasse diante dele. E isso só tem um nome: humildade. Pedro não permitiu que aquele oficial romano de alta patente, que comandava soldados que serviam voluntariamente ao Império Romano, era considerado a elite do Império Romano, porque eram pessoas fiéis ao Império Romano, eram fiéis porque optaram por ser fiéis, não porque recebiam algum prêmio por isso, não porque eram assalariados, mas os soldados comandados por Cornélio eram considerados os melhores
estavam entre os melhores do Império Romano, porque eram soldados voluntários, eram pessoas capazes de dar a sua própria vida pelo Império Romano. E agora Pedro tem diante dele a faca e o queijo. Um dos comandantes mais importantes do imperador romano se colocando de joelho na frente dele e ainda querendo beijar os seus pés. E aí então Pedro rapidamente ele pediu para Cornélio se levantar. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. E se você prosseguir aí na leitura do versículo 23 ao versículo 29 de Atos capítulo 10, Pedro também disse que ele não precisava se curvar diante de qualquer pessoa, não é para se curvar diante de ninguém, mesmo que essa pessoa esteja representando Deus, principalmente Deus, não deve se prostrar diante dela. E aqui em relação à humildade de Pedro, nós já falamos, ele era considerado, no conceito judaico, ele era considerado o da raça perfeita, da raça certinha. Os gentios não faziam parte dessa raça certinha. Era uma hora de Pedro colocar em dia toda a indignação que os judeus tinham dos romanos. Porque Roma era a que subjugava os judeus, era a maior potência mundial naquela época. Os judeus eram subjugados por eles. Aquela hora era a hora de Pedro, então, se sentir assim. Lavei a alma, porque um dos militares mais famosos, mais importantes do imperador se colocou agora diante de mim. Pedro foi humilde ao passar um bom tempo com pessoas sobre as quais ele havia ouvido falar, lá na sua cultura, que nunca deveria se relacionar com essas pessoas, e nem sequer entrar na casa dessas pessoas. A tradição dele estava ali enraizada, internalizada, mas Pedro teve que romper tudo isso. E para romper tudo isso, ele foi confrontado pela humildade e cedeu à humildade com a lição que Deus havia lhe ensinado naqueles lençóis, ou melhor dizendo, naquele lençol, aqueles animais descendo no lençol. Ele reconhece que ele não poderia considerar imundo aquilo que Deus não considera imundo. Portanto, em obediência a Deus, nós temos que ser humildes. Temos que ser humildes. O mundo tem dado muitas voltas. Algumas décadas atrás, não querendo falar tantas décadas assim, porque eu também não tenho tantas décadas assim de vida, né? Para aliviar o meu lado. Mas eu me surpreendi ao chegar numa borracharia e ver trabalhando naquela borracharia um funcionário que há muitos anos atrás tinha sido o patrão do dono da borracharia. Aquele funcionário, ele era um dos herdeiros de uma grande fazenda. Eu passei boa parte da minha adolescência na região, convivendo com essa família fazendeira. E um dos colonos dessa fazenda era o pai do dono daquela borracharia. Para depois, alguns anos, eu parar o meu carro numa borracharia para consertar o pneu do carro, e eu me surpreender com aquele funcionário pegando no pneu, trocando o pneu. Até então não tinha visto o dono. E pensei assim, olha só como é que o mundo dá volta. Uma família que era herdeira de uma grande fazenda e acabou que os patriarcas
faleceram e as coisas foram mudando, o êxodo rural muito grande, os filhos não deram conta, não estavam identificados com a atividade dos pais, e aí cada um pegou seu pedaço e no final cada um vendeu seu pedaço também e o dinheiro acabou. E eu pensando, bom, ele agora é dono de uma borracharia. E aí então, quando ele está consertando o pneu do meu carro, e eu esperando, não demorou muito, aparece o outro que eu conheci também. E lembrei, olha que coisa interessante, lembrei assim, né, para mim no particular, os dois aqui juntos novamente. Ah, tá, então fiquei assim na dúvida, mas quem é o patrão, quem é o funcionário? E depois eu fui perceber que o patrão era justamente aquele que tinha sido funcionário. Não entrei na questão, como que aquilo aconteceu, por que aconteceu, mas eu pensei comigo, como que o mundo dá a volta? Hoje, quem é empregado é aquele que um dia foi patrão, muito bem de vida. E se na certa está aqui trabalhando e havia uma boa relação entre os dois, é porque havia uma boa harmonia, se é que podemos falar boa harmonia, porque harmonia já significa coisa boa, entre aquelas duas pessoas. Ninguém esperaria que mais lá na frente um precisaria do outro agora no sentido inverso. O mundo está cheio de exemplos assim. E quantas pessoas têm passado dificuldade, têm perdido oportunidades, e até a igreja também tem perdido oportunidade por falta de humildade. Então, para nós não cairmos na armadilha da discriminação, nós precisamos ser humildes. Vale a pena ser humilde. Em obediência a Deus, temos que ser humildes. Para não cairmos também na armadilha da discriminação, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Do versículo 30 ao versículo 35, os irmãos podem conferir, a ênfase aí é não fazer acepção de pessoas. Depois que Pedro ouviu de Cornélio o porquê dele tê-lo chamado à sua casa, porque Pedro havia sido preparado por Deus para ir à casa de Cornélio, mas Deus não adiantou para Pedro o que Pedro faria ou ouviria lá na casa de Cornélio. Pedro foi, mas sem saber o porquê da ida da casa de Pedro a Cornélio, ficou por conta do próprio Cornélio contar a Pedro. Então, quando Pedro chega na casa de Cornélio, e Cornélio conta o porquê de tê-lo chamado à sua casa, então, em resposta ao porquê que o Cornélio apresentou, Pedro ele reconhece uma coisa e admite que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro então reconhece que se Deus não faz acepção de pessoas, então ele também não poderia fazer. Por que a gente insiste em fazer aquilo que Deus não faz e não quer que nós façamos? Por que a gente insiste em fazer aquilo que a gente sabe, lá no fundo, que Deus não quer que a gente faça? Por quê? Já parou para pensar nisso? Pedro, então, estava ali na casa de Cornélio, eu até digo pedagogicamente da parte de Deus, foi oportuna para que Pedro pudesse ver isso, que Deus não faz acepção de pessoas. Era inimaginável para os judeus que Deus também, ele tinha outras ovelhas, conforme disse Jesus Cristo, que ainda não faziam parte daquele aprisco, que é o aprisco judaico. Pedro, então, ele vê que Deus não faz acepção de pessoas, e aí ele reconhece que também ele não poderia fazer. Pedro admitiu que Deus olha para o coração das pessoas. Deus não olha a cor da pessoa, Deus não olha a condição social da pessoa, Deus não olha a graduação da pessoa, quantos diplomas ela tem pendurados na parede ou guardados nas suas gavetas. Deus não olha a faixa etária, Deus não olha o status da pessoa, Deus olha o coração.
e não a nação na qual elas pertencem, no caso em especial ali entre Pedro e Cornélio. Nesse trecho, nós aprendemos que devemos ver as pessoas, conforme vimos aqui há um domingo ou uma quarta-feira, não lembro exatamente, mas nós precisamos, não podemos descuidar, devemos olhar as pessoas com os olhos de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E Pedro reconheceu que ele deveria também se portar da mesma maneira. Outra questão também aqui para nós não cairmos na armadilha da discriminação. Nós precisamos mais do que nunca, como igreja, compreender que o Evangelho é para todas as pessoas. O Evangelho é para o favelado, o Evangelho é para o morador de rua, o Evangelho é para quem tem família completa ou quem está separado da sua família, é para o profissional que varre a rua, é para o médico que está no hospital, é para o executivo da grande multinacional, é para o político, é para o estudante, é para o professor. O Evangelho é para todos. Para nós não cairmos na discriminação, na armadilha da discriminação, nós não podemos perder isso de foco como igreja. O Evangelho é para todos. Precisamos sempre lembrar de que Jesus tomou sobre si, não foi só o meu pecado, não foi só o seu pecado. Jesus tomou sobre si lá na cruz o pecado de quem está lá na rua agora, de quem está lá na boca de fumo, de quem está lá dentro do presídio, de quem está lá dentro do hospital, de quem está na rua agora praticando um assalto, de quem está agora dentro da sua casa, no seu conforto, mas também por aquele que está na rua sem teto, sem ter aonde morar, o pedinte. Nós temos uma tendência muito grande de padronizarmos as pessoas. Conta-se numa fábula de que, certa ocasião, um homem pobre, na rua perambulando, há tanto tempo procurando um emprego, e aí ele não conseguiu um emprego. Ele saiu de lá do interior, se despediu da sua esposa, se despediu da sua parentela, dos seus filhos, e disse: se Deus quiser, meus filhos, se Deus quiser, minha querida, eu vou para a cidade, vou conseguir um bom emprego, a gente vai sair dessa miséria, e eu venho para buscar vocês, ou então eu venho para trazer muitas coisas boas para vocês. E aquele pai então saiu, foi para a cidade, chegou lá, ele não tinha profissão qualificada, ele não sabia ler nem escrever, não encontrou emprego em lugar nenhum, e foi cada vez mais se atrofiando, sem se alimentar, sem saúde, sem poder trabalhar, e aí então o dinheiro acabou, e ele ficou com vergonha de voltar para casa, e entrou em depressão. E ao passar em frente a uma igreja, a igreja estava cantando um hino tão bonito, aquele hino de longe tocou o seu coração, e ele precisando de um consolo, de um conforto, de uma palavra, e ele pensou: não tem lugar melhor do que esse. Mas quando ele está entrando no quintal da igreja, chega na porta, os introdutores seguraram aquele homem fedido, roupa rasgada, com mau hálito, maltrapilho, e o consideraram como indigente. E lá dentro da igreja, aqueles irmãos, aquelas irmãs bem vestidas, um ambiente tão chique, tão bonito. E aí então ele tentou entrar mais uma vez, seguraram, conseguiu entrar um pouquinho, sentou no último banco lá na ponta, mas quem estava sentado no último banco, um foi espremendo o outro para o canto para ficar distante dele. Outro introdutor percebeu que ele estava incomodando, pegaram ele, colocaram lá fora e disse: olha, espera aí fora que depois a gente vai dar um prato de comida para você. Mas ele não queria um prato de comida. Ele queria era ter aquele momento com a igreja.
E aí naquela hora, quando ele estava na calçada chorando, com a cabeça debruçada sobre os seus próprios joelhos, então alguém chegou e colocou a mão na sua cabeça e perguntou assim: por que você está chorando? Por quê? O que houve? E ele, sem olhar para quem falava com ele, então ele disse assim: eu estou chorando porque eu entrei com muita dificuldade lá dentro da igreja, mas me colocaram para fora. E aí então ele escutou a voz daquela pessoa dizendo assim para ele: mas você não pode chorar de tristeza, você tem que chorar de alegria. Sorria de alegria. E ele, soluçando de cabeça baixa ainda, ele dizia: mas por quê? Pois me maltrataram muito mal, me trataram muito mal. E ele disse, a voz: alegre-se, porque você ainda conseguiu entrar, nem que seja por pouco tempo. E colocaram você para fora. E eu, que sou o dono da igreja, estou tentando entrar nela aí desde quando ela foi organizada, mas até agora não me deixaram entrar. E aí quando ele percebeu, ou quis ver melhor quem é que estava falando com ele, aquela pessoa desapareceu diante dos seus olhos. E a moral da história é que, no entendimento daquele homem, era Jesus, o dono da igreja, mas não conseguia entrar por falta de humildade dentro daquela igreja. Jesus falou certa ocasião que tudo que fizeres a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Nós temos visto, o que mais temos visto em nossos dias, são crentes dizendo que querem ter um encontro pessoal com Jesus. O que mais temos visto é crentes orando e dizendo que queremos ver a tua glória. Queremos tu presentes aqui em nosso meio. E a gente se esquece que Jesus disse que quando a gente recebe um dos seus pequeninos, está recebendo ele mesmo. Que até quando nós damos um copo d'água a uma pessoa, com esse gesto de humildade, sem discriminação, estamos dando esse copo d'água a ele mesmo. Jesus tem estado presente em nossos cultos, nas portas de nossas casas, nas portas de nossas igrejas, temos passado por ele, temos esbarrado nele, mas não temos dado a mínima e por isso não temos percebido a sua presença constante, muitas vezes dessa maneira, porque nós fazemos acepção das pessoas, não somos humildes e não compreendemos que o Evangelho é para todos. Nós precisamos também compreender, para encerrar aqui a nossa reflexão, que o Espírito Santo, ele habita em todos os cristãos. Do versículo 44 ao versículo 48, nós vamos ver que aqueles gentios, mesmo sendo gentios, ficaram cheios do Espírito Santo após receberem a palavra ministrada por Pedro. Pedro até então só tinha visto isso acontecer lá entre os compatriotas dele. A cada dia que coisas dessa maneira aconteciam entre os cristãos judeus, Pedro parece que ia se convencendo de que o Espírito Santo ele era exclusivo para os da nação certinha. Mas agora Pedro se surpreende, e os que com ele também estavam, de que o Espírito Santo também veio sobre aqueles que não eram da raça certinha. Eles, naquela hora, aprenderam que o Espírito Santo habita em qualquer pessoa, desde que essa pessoa realmente seja alguém que se rendeu aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso foi chocante para os cristãos judeus, verem que até mesmo os gentios receberam o Espírito Santo. E por conta disso, Pedro não teve como negar o batismo àqueles gentios. Isso pode até parecer que não é grande coisa nisso para nós, por sermos também gentios e por vivermos no Ocidente. Mas com certeza aquilo foi um grande choque para a cultura judaica. Aqueles gentios tomaram parte em algo que só havia acontecido até então entre os judeus,
por um bom tempo. E Pedro agora, com os companheiros dele, viram que realmente o Espírito Santo, ele habita em todos os corações. Jesus já havia falado isso para a mulher samaritana, que Deus é Espírito. E ele procura pessoas assim, que o adorem em espírito e em verdade. Não importa se é lá no monte, Gerizim, não importa se é lá no templo de Jerusalém, não importa a raça, a nacionalidade dela, o Espírito Santo, ele habita em todos, que assim adoram a Deus em espírito e em verdade. E no versículo 48, para encerrar a nossa reflexão, nós vemos aí um pedido feito a Pedro. O versículo 48 tem um versículo, tem aí um pedido feito a Pedro. E nós também vamos encontrar a reação de Pedro. Olha só que coisa curiosa. Porque nos diz o versículo 48, que aquelas pessoas, Cornélio e os seus convidados, rogaram para que Pedro ficasse com eles por alguns dias. Ou seja, não ficou estabelecido o tempo. De repente pode ter sido até muito tempo para a realidade de Pedro e dos demais que estavam com ele. E por que eu digo que isso aí é algo que é interessante? Porque fecha com chave de ouro. Quando nós pegamos lá no versículo 28, nós vamos ver que Pedro parece que chega assim, limitando. Parece que Pedro chega apressado. Parece que Pedro chega assim, cobrando. Olha, fala logo o que é para fazer, porque eu tenho que ir embora. Porque você sabe que eu estou aqui, mas estou só de passagem. Eu não vim para ficar. Porque não é permitido o judeu entrar na casa de um gentio. Então Pedro parece que já foi assim, objetivo, curto e grosso, dizendo, olha, fala logo que tem que falar, porque eu tenho que ir embora. Não é permitido o judeu ficar na casa de nenhum gentio. Mas acontece que Deus foi mostrando para Pedro que ele tinha que ser humilde, que ele não poderia fazer acepção de pessoas, que ele deveria compreender que o Evangelho é para todos, que o Espírito Santo também habita em todos. Então agora quando chega no versículo 48, as coisas que aconteceram naquela escala faz Pedro agora ser uma pessoa completamente diferente da pessoa quando ele chegou. Porque depois de tudo isso, Cornélio fala, fique conosco, vai embora não. Você veio só de passagem, mas agora nós fazemos parte da mesma família. Em João capítulo 1, versículo 12, se não me falha a memória, nos diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se Cornélio naquela hora tornou-se filho de Deus, e Pedro já era filho de Deus, independente da nacionalidade, eles agora eram irmãos, faziam parte da mesma família. E Cornélio então fala, fique conosco. E Pedro então agora com uma atitude completamente diferente do momento em que ele chegou, ele então agora fica. Em outras palavras, Pedro, que tinha reconhecido que não deveria estar lá, para a surpresa da igreja em Jerusalém, porque a gente vai encontrar isso lá na frente depois, os da igreja de Jerusalém querendo satisfação de Pedro, mas Pedro ficou com eles aqueles dias. Assim é a mudança que Deus faz em nossos corações, quando nos propomos a sermos humildes, a não fazermos acepção de pessoas, a compreender que o Evangelho é para todos e também que o Espírito Santo habita em todos os corações, para não cairmos na armadilha da discriminação. Que Deus assim possa nos abençoar rica e poderosamente para sermos luz neste mundo e sal da terra, para que assim as trevas da discriminação sejam desfeitas. Amém. Ministério de Louvor para encerrar. Amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, cantando o cântico, Primeira Essência.
pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular, teu jardim particular, teu jardim particular. Nós vamos encerrar este momento online e depois estaremos aqui cantando mais um hino para nossa oração no momento pós-online. E agora os irmãos que estão em casa, várias pessoas participando conosco deste culto, nós agradecemos pela vida de cada um. Deixe os seus pedidos de oração, que depois estaremos repassando para o aplicativo da igreja. A todos, desejamos uma boa noite, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo, estejam com todos vós, hoje e por todos sempre. Amém.